Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 130, catalepsia e ressurreição, catalepsia, ponto final, ressurreições. A Gênesis capítulo 14. Então você observa que aqui na leitura que nós estamos proferindo aqui, letargia, catalepsia, né? Os convulsionários, os mártires. Você observa que praticamente arrancar desses temas, letargia e catalepsia, arrancar tudo que nós tratamos nos vídeos do dia anterior a esse aqui, a respeito do corpo de Jesus, dos pertences de Jesus, da demonstração dos fenômenos naturais, dos dons mediúnicos, das leis do Criador. Você percebe que se não temos lá uma certa instrução espiritual e uma certa bagagem, não conseguimos, mediante só o que Kardec aqui descreve, esmiuçar tudo que nós esmiuçamos nos vídeos anteriores ao dia de hoje. Porque até agora não se tratou de nada com relação ao corpo de Jesus. Mas, até agora, Kardec tem nos mostrado todos os elementos constitutivos, constituintes em todas as áreas, dependendo exclusivamente do nosso conhecimento para fazer com que aflore. Essa afloração depende do nosso eu aqui. É ler ali e aflorar aqui. Porque aqui nós tratamos da letargia e da catalepsia. A letargia, ou melhor, a catalepsia é a morte aparente com a sequência da letargia. Centenas de casos que ocorreram na época de Jesus, mas que ocorrem até hoje, no ano 2023. Pois quando Jesus nunca ressuscitou nenhum corpo orgânico, porque nunca foi de se preocupar com o orgânico perecível. Cuidar, sim, né? Tratar, sim, mas ressuscitar almas
que viverão por toda a eternidade. E como que se ressuscita almas? Auto-evangelizando-as. Por isso, está no plural, ressurreições. Que significa autoevangelização, transferência de conhecimento, de educação divina, dos desígnios do Criador. Mas a doutrina dos espíritos em si, ela nos demonstra todos os fenômenos naturais quando aquele que tem conhecimento, ele sabe que não existe milagre, ele sabe que não existe santo, ele sabe que não existe o Espírito Santo, ele sabe que não existe o Divino Pai Eterno, ele sabe que não existe as 14 estações. Ele sabe que Jesus não foi transportado até o pináculo e depois até uma região arenosa, num deserto, e tentado pelo demônio. O espírita, verdadeiramente espírita, ele tem conhecimento disso. Quantos fenômenos tidos como paranormal, naquela época, hoje a doutrina dos espíritos trata como sendo fenômenos naturais. Naquela época, existia os possessos, que hoje a doutrina dos espíritos classifica como subjugados, obsidiados. Naquela época existia as pessoas que entravam em transe sonambúlico e via com a vista dupla. Naquela época existia as pessoas que viam os espíritos. Naquela época existia os oráculos, as pitonisas na Grécia e em vários lugares no mundo. Naquela época os espíritos se comunicavam tanto com os encarnados que Moisés se viu na obrigação de proibir a comunicação do mundo físico com o mundo espiritual e vice-versa. Mas eu vou usar aquela frase com todo respeito. Não dependia de Moisés, por isso essa moral ele não tinha de impedir o invisível em contato com o visível, uma vez que o visível era detentor, ou melhor, detinha as qualidades às quais condizia com as necessidades do invisível, que era a mediunidade. Todo mundo naquela época era médium, tratado por Hipólito Leon Denisard Rivail. Naquela época existiam as materializações e as desmaterializações. Naquela época existiam as curas dos corpos físicos e também dos corpos espirituais, como hoje é tratado pelo Espiritismo. Desejas a cura? Desejas a cura física? Melhora o teu caráter. Melhora o teu caráter.
Melhora a tua postura espiritual aqui na Terra. Que mesmo enfermo organicamente, você não se considerar enfermo. Porque essa questão enfermidade é relativa. Você pode estar sem nenhuma enfermidade física, mas se trazes a consciência pesada, doente, você da alma se encontra. Porque nem sempre todos aqueles que trazem o corpo físico perfeito encontram-se isentos de chagas purulentas, perispirituais, que ainda não eclodiram no corpo físico. E também o vice-versa. Quantos milhões de pessoas possuem chagas purulentas externas, mas que não se encontra no perispírito. Mas como assim? É a prova dele ter paciência, ter resignação e aceitação. Nem sempre as doenças que existem no corpo físico aqui tá lá na alma, tá lá no perispírito, tá no corpo físico para ensinar o perispírito e a alma a se evangelizar, a se educar, a se resignar, a se aceitar, do jeito que se encontra. É a prova. Agora, por que ele tem que passar por essa prova? Porque só passa por prova aqueles que ainda não são perfeitos. Porque aquele que é perfeito não precisa provar mais nada. Quando que um perfeito vai provar? Para quê? Se ele já superou tudo. Então existe bilhões de espíritos encarnados aqui na Terra que estão passando, às vezes, não vou dizer às vezes não, que estão passando apenas pela expiação e não pela provação. Como existe milhões que estão passando pela expiação e não pela provação. Milhões pela expiação e não provação. Milhões pela provação e não pela expiação. É a programação divina mediante o quadro evolutivo do próprio ser. Então, se você já superou a matemática, você vai retornar à aula no próximo ano, àquela prova de matemática. Por que se você já superou? Por mais que ela faça parte da grade curricular, mas ela não é um empecilho, ela não se torna um empecilho mais aos estudos, porque você já superou na existência, no ano passado. Então, é por aí. Então, para você ver a importância dos estudos paralelos, porque por mais que
aqui em catalepsia, morte aparente, letargia, morte aparente, nos esclarece tudo a respeito de todos esses elementos, mas aqui nos esclarece, a doutrina dos Espíritos nos esclarece tudo a respeito dos fluidos do Cristo, dos elementos do Cristo, em partes, né? Porque nós desconhecemos todos os elementos que compunham o Cristo. Mas a doutrina dos Espíritos nos dá uma leve noção, sim, né? É só a gente raciocinar. Então, mas às vezes as pessoas, por falta de raciocínio, ficam assim meio que perdidos com relação ao corpo. E as pessoas tiveram a oportunidade nos vídeos anteriores raciocinar, né, de acordo com os nossos relatos, o que aconteceu com o corpo do Cristo. Gente, e que não aconteceu mas isso não aconteceu só com o corpo do Cristo. Isso acontece com milhões de corpos físicos aqui no mundo físicos. Ah, se eu pudesse abrir a boca com relação a milhões de pessoas que desaparecem aqui no plano físico sem dar notícia a ninguém. Quantas mães? Vamos para o próximo vídeo.